Fala meu amigo, minha amiga advogado Guilherme Barbosa, tudo mais, da Mora Agência Especializada, e hoje eu quero falar para você que já faz campanha no Ads, tá? Que faz sozinho, que tem uma agência que faz isso. Vamos falar um pouquinho sobre alta performance. Então, se você não faz ainda, não olha esse vídeo agora, volta ali e dá uma olhadinha nos vídeos de como criar uma campanha com o Google Ads, de como encontrar as palavras-chave. Esse vídeo não é para você, esse vídeo é para quem já está fazendo e quer aumentar os resultados, tá? Quer dar mais um passo para alta performance, ok? O ponto mais importante que você deve entender, e aí trazendo um pouquinho ainda para quem não sabe o significado, tá? Existem dois pontos aqui que eu considero que são fundamentais na primeira etapa do Ads. Então vamos lá. A primeira, que é muito simples, já deve ter entendido, que são as impressões. Impressões basicamente é o seguinte, é a quantidade de vezes que você de fato apareceu. Quando as palavras-chave foram identificadas pelo Google, seu anúncio apareceu. Isso é bem importante, porque se não tem impressão, esquece todo o restante. Tem que ter impressão. Se não tem impressão, as palavras-chave não são boas. Não adianta olhar o restante. Volta lá, procura novas palavras-chave, vai, sabe, se aprofundando nisso. Depois que você tem impressão, aí você pode começar a olhar para isso aqui, ó, para CTR, que basicamente é a divisão deste impressão, certo? Pela quantidade de cliques, certo? E aí você vai pegar a quantidade, por exemplo, vamos pegar aqui um número para ficar fácil, tá? 1000 impressões, você teve 1000 impressões em determinado grupo lá, né? O anúncio que você fez, uma campanha, certo? E você teve 100 cliques. Então você teve um CTR de 10%, certo? Aí vem um ponto interessante. Bom, quando é um CTR interessante, com base naquilo que o Google entrega para nós, de informação, de estatística relevante, acima de 10% você está com um CTR legal. Se você está com um CTR abaixo disso, o seu anúncio não está chamando tanta atenção. Entendeu a lógica? Por quê? Você está tendo impressão, mas não está tendo clique suficiente. Então eu estou tendo aqui 5% de CTR. Melhore o seu anúncio. Então comece a olhar para o anúncio dos seus concorrentes, fala, utilize essa palavra-chave agora no Google e veja como eles estão utilizando e principalmente não use tanto comercial no seu anúncio, não deixe ele tão claro que, puxa, eu sou um escritório de advocacia especializado, não use tanta coisa valorizando o escritório em si, tente entregar uma informação, despertar a curiosidade para que ele acesse aquele seu anúncio, tá? Então, por exemplo, é muito comum eu falar aqui, por exemplo, a gente usa um termo chamado backtrack, que é quando a pessoa pesquisa, ela usa aquela palavra, né? A gente usa aquela mesma palavra e faz uma pergunta, tá? Então, por exemplo, assim, na questão trabalhista, tá? Dúvidas sobre um processo trabalhista? Você pode fazer uma pergunta, tá? Consulte especialistas, converse com nossos especialistas, converse com quem entende, e aí você pode finalizar a terceira parte, advogados há X anos, tá? Então você pode brincar, brinque com isso, tá? Brinque dentro, obviamente, dentro daquilo que o Código de Ética nos permite, tá? Mas sempre não siga a linha, aquele clássico, né? Só de colocar advogado há X anos, região tal, X experiência, não siga só essa linha, se o seu CTR está baixo. Agora, se está bom, beleza, mantenha um abraço. Se não está, brinca, tá? Inova, porque senão você vai ficar nesse caminho. E aí vem o segundo ponto, tá? Dentro dessa alta performance aqui. É a hora de você configurar, que isso é bem mais difícil, de fato é um pouco mais difícil, mas tem como fazer, sem nenhuma agência, tem como você fazer sozinho isso, tá? Sem nenhum profissional, é simples e é gratuito. É quando você vai fazer a configuração de metas. E aí você tem uma ferramentinha chamada GTM, que ela é gratuita do Google. Então você vai lá no Google, tá? Vai colocar lá como configurar as metas do Google AdWords. E aí o Google AdWords vai te perguntar o seguinte, o que você entende como meta? Né? Então vamos imaginar que agora passamos dessa parte aqui, ok? O cliente entrou lá no seu site, você teve os 100 cliques. Como é que eu faço para esse camarada descer lá no meu funil e estabelecer contato com o seu escritório? Você vai estabelecer uma meta do seguinte, você vai dizer, olha, quando ele entra no meu site, né, eu pensei, estou levando ele para dentro do blog, eu botei um botão lá na minha home que tem assim, fale comigo, solicite um orçamento, agende uma videoconferência, agende uma reunião. Eu queria muito que ele clicasse aqui, então essa é a sua meta. E aí você vai lá usando esse GTM, essa ferramentinha, e vai dizer, né, para a ferramentinha, tem uma forma de configurar, sempre que ele clicar aqui, eu atingi a minha meta, certo? Então você vai colocar um valor para essa meta vale 1, vamos imaginar aqui. Então dos 100 cliques, cada pessoa que clicar lá, que bater, né, que chegar a atingir a sua meta, o Google AdWords vai dizer assim, uma conversão. Aí ele entende como conversão. E aí o que é legal? Ele vai lá e vai mostrar para você qual foi a palavra que aquele camarada procurou, que aquele cliente procurou e que converteu. Essa é a melhor parte do jogo. Pelo seguinte, porque aí você passa a entender. Eu tive 100 cliques, mas quais tipos de palavras, quais foram as palavras que eles utilizaram para de fato converter? É a partir dessa combinação de metas com GTM que você vai entender da onde está vindo o seu resultado. E aí a graça começa a ficar legal. Por quê? Porque você pensa assim, poxa, peraí, se desses 100 aqui, geralmente, vou colocar aqui
uma referência, 10 pessoas converteram, 10 clientes, para que você vai ficar olhando para a palavra dos outros 90? Supondo que sejam 100 palavras diferentes. Você vai pegar essas 10 palavras aqui, que de fato converteram numa reunião, e vai começar a investir mais nela. Por quê? Vai que tem mais gente aqui. Vai que tem mais cliente que pode converter em reunião, que é o objetivo da tua campanha, certo? Então você só consegue isso de maneira bastante objetiva se você fizer essas configurações. Existe uma forma de fazer? Diferente? Existe. Quando o cliente liga para você, você pergunta para ele: não sei fazer isso aqui, Guilherme. Tem desculpa para não fazer? Não, não tem. Você vai fazer uma planilha, vai pegar uma caneta, um papel, não precisa nem ser uma planilha. Toda vez que ele ligar: oi, tudo bem? Que bacana e tal, seja bem-vindo. Como é que você procurou no Google? Só para eu ver que tipo de campanha que está dando resultado. A gente fazia muito isso no começo, até aprender a fazer. Então registra e aí você naturalmente já vai começar a saber. Ao longo de um mês, se você registrar 10, 15, 20 pessoas que ligaram para você, certamente não vai dar tanto trabalho assim. E aí quando você for mexer na sua campanha, você vai dizer: esses caras aqui procuram dessa forma, então eu queria focar mais nesses termos, nessas palavras, ok? E se, aí eu vou falar em outro vídeo, o cliente está entrando, está tendo clique, mas ele não está convertendo, não está entrando em contato com você, certamente é porque onde ele está caindo, dentro do site, dentro de uma página de blog, uma landing page, seja lá o que você criou, ele não está vendo valor suficiente. Então não despertou tanta curiosidade. Então cuida com o anúncio para que o anúncio seja coerente com aquilo que ele vai encontrar dentro do seu site. Legal? Então isso aqui era uma técnica um pouquinho mais de alta performance, né? Você tem que entender um pouquinho mais. Não é um bicho de 7 cabeças configurar metas e configurar o GTM, é de graça, que é muito legal, certo? Você precisa entrar no seu site, mexer, colocar alguma coisinha. Se foi feito em WordPress é mais fácil ainda. Se dedica um pouquinho, pode levar um pouquinho de tempo para você fazer isso, mas te garanto que para que você aumente o seu investimento, para que você tenha mais resultado, isso aqui vai fazer toda a diferença. Enquanto você não consegue fazer, que você vai estudando, vai se preparando, faça isso na planilha, faça isso anotando no papel, que vai fazer toda a diferença na hora de você aumentar o seu impulsionamento, saber para onde você vai. Combinado? Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, sua crítica, briga comigo aí se eu falei alguma coisa que você não concordou, me pergunta se ficou alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até lá!